pessoas são melhores hoje do que no passado? Não dá para dizer isso. Não ter filhos é egoísmo? Quase sempre sim. É possível amadurecer sem ter a experiência do fracasso? Impossível. As pessoas do futuro serão melhores do que nós? Impossível saber uma coisa dessa. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para discutir como serão as pessoas do futuro. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, o pesquisador inglês Paul Morland, autor do livro Tomorrow's People, ou Pessoas do Amanhã, defende que a demografia vai moldar o futuro do mundo. Ele, que é especialista no assunto, diz que a tendência da queda de fertilidade, por exemplo, vai continuar e por motivos não mais econômicos, mas por motivos culturais. Ou seja, as pessoas não vão mais deixar de ter filhos ou ter poucos filhos só porque elas não podem sustentá-los, educá-los ou alimentá-los. Elas vão deixar de ter filhos ou ter menos filhos para poder priorizar o trabalho, a diversão, ou seja, propósitos pessoais, como você vive falando. Só que agora isso vai se dar, segundo o demógrafo Paul Morland, em escala mundial. Então, eu te pergunto, o fato de as pessoas deixarem de ter filhos ou terem menos filhos significa mais egoísmo ou mais liberdade de escolha? Eu acho que talvez mais liberdade de escolha leve as pessoas a ficarem mais egoístas. Porque, na realidade, se eu posso escolher, significa que eu posso escolher como eu quero. E se eu posso escolher como eu quero e eu escolho não ter filho, é porque num dado contexto histórico, já há algum tempo, ter filho se tornou um ônus. O Morland fala que isso já é uma questão cultural, como você dizia, né? Não é mais só porque você não pode bancá-los. Porque a gente sabe que, principalmente num ambiente em que a economia, no sentido de formas de sobrevivência, dependia diretamente da ação física das pessoas. Então, você está falando, por exemplo, de uma vida em bando, que significava, além de ter gente que cuidasse da cria, caçar, proteção, colheita, certo? A sobrevivência depende da ação direta dos agentes daquele grupo. Na agricultura também. Você precisa de gente que are a terra, que faça produzir alimento. Se você passa ao pastoreio, você precisa de gente que cuide dos animais. Isso tudo significa gente. À medida em que a economia foi se maquinando, digamos assim, se tornando máquina, né? E depois a emancipação feminina, as mulheres passaram a poder ter a vida do jeito que elas querem, mais ou menos, ou separar de maridos ruins, ou querer estudar e ter filhos atrapalha isso daí. Você tem vários elementos. Você tem um elemento que é a sobrevivência deixou de depender de uma ação direta, da sua ação primária, e em si uma longa cadeia de produção, que você não precisa estar envolvido em plantar o feijão, digamos assim. O número de crianças deixou de ser um bônus. As crianças passaram a ser ônus. Uma vez que pessoas começam a perceber que quando elas não têm filhos, elas viajam para onde quer, gastam dinheiro com quem quer, sabem onde vai passar o Réveillon, passa mais noites dormindo bem, isso vai gerando o hábito de um costume e as pessoas começam a sentir que de repente não precisam de filhos. O que pode ser uma outra coisa quando você envelhecer. Mas no momento em que você tem a chance de tomar decisão, de fato, como diz o Morland, as pessoas estão ficando mais egoístas. Ele diz também, Pondé, que não só por questões culturais que o mundo vai ter menos bebês. Ele diz que a taxa de fertilidade vai ser influenciada também, sobretudo, por dois fatores: ideologia e religiosidade. Então, o que quer dizer isso? Que quanto mais conservador for um grupo e quanto mais fortemente religioso for esse grupo, mais alta será a taxa de fertilidade desse grupo. No Brasil, esse grupo
que é fortemente ideológico, fortemente conservador e fortemente religioso, corresponde ao perfil dos evangélicos, que, segundo projeções, vão superar o número de católicos já em 2032, ou seja, daqui a 10 anos já haverá no Brasil mais evangélicos do que católicos. Então eu te pergunto, no que o fato de haver mais evangélicos no Brasil do que católicos vai mudar a cara do Brasil? Olha, primeiro vai ser interessante imaginar que o Brasil, dentro de algum tempo, vai disputar com os Estados Unidos o título do maior país protestante do mundo, né? Porque todo mundo falava, não, a maior nação católica do mundo, não sei o quê. Isso que você falou, do fator ideológico, religioso, né? Pessoas de adesão estrita à religião, que é um tema que o Kaufmann já tinha levantado desde 2010, um cientista político que se dedica à demografia, num livro dele, acho que até hoje sem tradução no Brasil, chamado, uma tradução direta, Os religiosos herdarão a terra? É uma pergunta, o título do livro. Ele já apontava esse vínculo entre alta fertilidade e adesão estrita à religião. Judias ortodoxas, por exemplo. Amish. Os Amish, católicas praticantes de fato, né, de grupos religiosos. Evangélicas, protestantes também de adesão estrita. Aí por dois fatores. Um pelo fator cultural enquanto tal. As mulheres nesse universo, elas têm um papel vinculado à maternidade como sendo um papel de valor sagrado, e os homens de serem provedores. O outro fator é que grande parte dessas mulheres tem atenção aos filhos como atividade primária. Então, isso facilita o número de filhos, né? Agora, na medida que os evangélicos vão aumentando no Brasil, e esse perfil pode impactar o Brasil, a gente pode começar a ver, por exemplo, o impacto direto na democracia. Candidatos eleitos, pautas que são votadas nas câmaras. Os evangélicos no Brasil, até ontem, eles eram muito pragmáticos. Eles votavam a partir de pautas que interessavam não a eles enquanto evangélicos, né? Mas esse perfil vem mudando justamente pelo fato de que eles estão crescendo em número. Então, acho que o primeiro impacto que a gente pode ver é número de eleitos, governadores, presidentes, prefeitos, pautas de costume sendo votadas, consideradas pautas mais conservadoras, e, ao mesmo tempo, um sentimento por parte dos seculares, que o Kaufmann já tinha avisado, que é o seguinte: os seculares têm grandes ideias, mas os religiosos têm mais bebês. Os seculares acreditam no darwinismo, os religiosos não, mas os religiosos praticam o darwinismo, que é basicamente o seguinte: tenha filhos, reproduza. Então, a impressão que eu tenho é que o país pode virar um país com uma marca conservadora mais significativa, o que, Thaís, poderá, na realidade, revelar uma identidade brasileira profunda, que sempre esteve aí, que é um país conservador, pressionado por uma elite, às vezes econômica, às vezes cultural, que acha que o país tem a cara dela. A médica neonatologista Miriam Rica vai nos contar quais foram as mudanças em relação às taxas de nascimento dos bebês ao longo da sua atuação na área. Nós temos realmente observado uma queda no nível de natalidade do nascimento em números absolutos. Isso é uma tendência que é global. Todos os países, em todos os continentes e dentro do Brasil, em todos os nossos estados, há uma tendência de queda da natalidade. Para se ter uma ideia, em torno de 1950, a natalidade girava entre 44 nascimentos por 1.000 habitantes. E hoje, no mundo, a tendência é de girar em torno de 14 nascimentos por 1.000 habitantes. Então, houve uma desaceleração bem importante. Isso se deve, em grande parte, à escolarização, à educação, o acesso aos métodos contraceptivos, ao planejamento familiar, com a entrada da mulher no mercado de trabalho. Então, isso é uma tendência mundial. No Brasil,
O nível de fecundidade, que no século passado era em torno de 4 a 6 filhos por família, atualmente está girando no patamar em torno de 1,7 filhos por mulher. Então, o que a doutora falou basicamente é o seguinte: gente melhor de vida, mas bem informada, com mais opção, não tem filhos, ou tem muito menos filhos. O que significa basicamente que quando as pessoas melhoram de vida, elas resolvem tirar filhos da frente. Logo, a conclusão é que provavelmente no futuro ninguém vai ter filho, só os ignorantes. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos discutir se o sexo como forma de reprodução vai sobreviver. Tem gente que acha que não. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre as pessoas do futuro. O jurista e autor do livro O Fim do Sexo e o Futuro da Reprodução Humana, o Henry Greeley, acredita que entre 20 e 40 anos as pessoas não mais vão fazer sexo com o objetivo de gerar bebês. Quem quiser engravidar vai recorrer a um laboratório. Pondé, você acha que isso é uma evolução ou é um risco? Se concretizar, claro. Se a gente entender evolução no sentido de progresso e de que as coisas vão ficar cada vez melhor, ou é um risco é, inclusive por razões evolutivas darwinianas. Pode ser um risco, porque por mais que a gente consiga controlar variáveis em jogo na reprodução de um ser vivo, no caso do ser humano, nós não somos a natureza, que lida com um número infinito de variáveis, e há muito tempo, certo? Então, não há dúvida de que a natureza ela tem uma capacidade de lidar com um risco muito maior do que nós. Como nós temos uma capacidade menor, nós podemos estar submetidos a riscos que a gente não tem a mínima ideia. O que o Greeley diz é que essa dissociação entre sexo e reprodução vai acontecer num período de 20 a 40 anos, ou seja, muito daqui a pouco. E a minha questão é, quando eu falo em risco, se todo mundo resolver fazer bebês em laboratórios e não mais no quarto, por exemplo, muitas pessoas dizem que isso pode implicar um risco de eugenia, ou seja, as pessoas começam a fazer bebês em laboratório e daí elas vão descartar os indesejáveis, digamos assim, não é? Mas aí tem uma outra questão. Como você falou, hoje já existe uma espécie de edição genética, né? Mesmo o Conselho Federal de Medicina do Brasil, ele não permite, teoricamente, coisa que muita gente faz, que é escolher o sexo do bebê na reprodução assistida, escolher características como olhos, cor de olhos e tal. Mas ele permite que se escolha embriões a partir do risco de doenças como síndrome de Down, anemia falciforme, isso é permitido. Então, já não existe essa espécie de edição genética que muita gente teme que aconteça no futuro? Thaís, nós somos uma espécie eugênica. A ideia de eugenia, ou seja, de uma geração bela, mais saudável e tal, está muito vinculada à ideia do nazismo e tal, então isso acaba fazendo com que as pessoas não saiam do armário. A eugenia, hoje, não é uma eugenia de Estado, necessariamente, como era no projeto nazista, ou mesmo no projeto platônico da República, fazendo homens e mulheres lindos e saudáveis reproduzirem. A eugenia hoje é uma eugenia de mercado, é uma eugenia liberal, como se fala. Eugenia liberal. O que é eugenia liberal? É isso que você falou, é você editar genes. No agronegócio, isso está adiantadíssimo no mundo, tá? Mas o plano humano é você editar genes para você garantir que os filhos tenham mais saúde. As pessoas já fazem isso hoje sem edição de genes também, com alimentação, com exercícios e ginásticas, com vitaminas, com todo tipo de, inclusive, ideia idiota que circula por aí, sobre nutrição de bebês e tudo mais. Então, a vocação eugenista está posta. O risco de que pessoas que têm acesso à edição de genes, porque, faça uma diferença entre pessoas que serão reproduzidas em laboratório e, portanto, terão uma saúde
estarão vocacionadas a mais saúde e pessoas reproduzidas na gozada, como é feito naturalmente. Naturalmente porque tem sido assim, e essas terão menos condição de longevidade, é evidente que isso vai acontecer até que você tenha um processo de quebra de patente, que o SUS tenha acesso a isso. Mas enquanto isso não acontecer, é claro que vão fazer. Que dentro de 20 a 40 anos, você vai ter um barateamento tão grande do processo que mais pessoas vão aderir. E daqui a 40 anos, alguém que tiver filho numa gozada vai ser considerado esse povo por aí que acha que tem que ter 20 filhos porque é a vontade de Deus. Agora nós vamos ver o depoimento de Thaís Domingues Cury, que é coordenadora da ovodoação do Centro de Reprodução Humana Santa Joana e também médica especialista em reprodução assistida. Ela vai nos dizer por que cada vez mais mulheres estão procurando a reprodução assistida no Brasil. Atualmente, com a imersão da mulher no mercado de trabalho, nós decidimos postergar cada vez mais o início da maternidade e, com isso, muitas vezes nós vivenciamos uma certa dificuldade. Então, sim, cada vez mais estão sendo procuradas as técnicas de reprodução assistida para otimizar as chances de gravidez, principalmente para as mulheres que passaram dos 35 anos. Mas também vem crescendo muito a busca pelo congelamento de óvulos e preservação da fertilidade, para aquela mulher que com menos de 35 anos entende que ela vai engravidar um pouquinho mais tarde ou não sabe ainda se ela vai querer engravidar, ela nos busca para congelamento dos seus óvulos, para uma eventual decisão futura e planejamento melhor de quando ela vai poder engravidar. Para as pacientes que buscaram o tratamento de reprodução assistida porque já vivenciaram perdas gestacionais, porque tem mais do que 38 anos e não tem conseguido engravidar, ou para aquelas que têm algum caso de doença genética na família, os tratamentos podem sim diminuir os riscos para a gestação daquelas mulheres e fazer com que elas tenham uma maior chance de uma gestação evolutiva e saudável. Então, um casal infértil cuja mulher tem mais do que 38 anos, ela pode sim se beneficiar da fertilização in vitro, porque através da biópsia nos embriões, nós conseguimos identificar se eles têm a carga cromossômica completa e adequada a uma gestação evolutiva e saudável. Já para aqueles casais que não têm infertilidade, mas têm um histórico familiar de uma doença genética, a fertilização in vitro também pode ajudar, auxiliar, diminuindo o risco de transmissão hereditária de algumas doenças. Há um vínculo bastante estreito entre a busca de procedimentos artificiais de reprodução, como congelamento de óvulos e outras coisas. Há um vínculo estreito entre isso e o processo de entrada da mulher no mercado de trabalho, como ela mesma falou na abertura da fala. A emancipação feminina impacta diretamente os processos artificiais de reprodução humana, assim como a decisão de não ter filhos ou ter menos filhos. Uma mulher pode tomar a decisão de congelar um óvulo e daí ter um filho quando ela já está com 44 anos, por exemplo, e normalmente ela já poderia estar na beira da menopausa e o risco é muito maior de ter problema na reprodução e tal. E aí, quando ela virar mãe aos 45 anos, ser mãe aos 45 anos não é a mesma coisa que ser mãe aos 22. Do ponto de vista biológico, uma idade ideal para uma mulher ter filho é 20, 21, 22. Primeiro porque o corpo dela volta para o que era antes muito rápido, certo? Depois porque a capacidade dela dar à luz, toda a musculatura dela, todo o corpo dela está muito mais no ponto, como se costuma dizer. É claro que isso hoje não acontece por razões sociais, econômicas, de evolução da sociedade no sentido de transformação. Estou falando do ponto de vista biológico, certo? Aí, a criança chora, não dorme, ela não dorme junto, ela dá de mamar, ela tem variação de humor depois do parto e ela é jovem. E ela recupera rápido, ela consegue ficar acordada à noite e acordada durante o dia do mesmo jeito, certo? Quando você pega uma mulher de 44 anos, se ela tem que passar por isso tudo,
O que provavelmente vai acontecer é que ela vai ter que terceirizar essa atividade. Porque se ela tiver 44 anos, 43 anos, e ela encarar um recém-nascido, certo? E ela tiver que trabalhar, não dormir, lidar com todo o vai e vem do que chamam por aí de maternidade real, porque inventaram uma coisa idiota chamada maternidade ideal, que não existe, para ela vai ser muito mais difícil. Porém, todo esse processo de avanço tecnológico vinculado à emancipação feminina normalmente acontece dissociado do impacto que é a maternidade tardia. É claro que as mulheres que fazem isso normalmente têm mais dinheiro e, portanto, vão conseguir terceirizar a lida com as crianças. Outra possibilidade que a tecnologia genética abre seria a clonagem. É o que mostra o filme Projeto Gemini. Vamos ver um trecho. You know where I got the idea? Are you okay? Kafji. Watching you go house to house, wishing I had a whole division of men, all as good as you. Wondering if that could be possible. You should be flattered. You should be dead. You saw what happened over there. Atrocities. Friends being sent home in a pine box. Why should we accept that if there's a better way? And look what we created. It's got both of us in it. Don't you think your country deserves a perfect version of you? There is no perfect version of me. Or him, or anybody. No? He was on his way to Yemen. Now, thanks to you, his place is going to be taken by someone with parents. Someone who feels pain, fear, which we had edited out of him. Someone with just as many weaknesses as the terrorists that we're trying to kill. And you're going to tell me that's better? So why not make a whole army of them? Esse é o típico filme, aliás, como quase tudo que o americano faz hoje em dia, que mais atrapalha do que ajuda. Porque o filme é um filme de ficção científica, supostamente dizendo que é um método desumano para salvar vidas americanas. Né? E aí O que é o método desumano, a clonagem? É, fazer uma clonagem de alguém que, na verdade, não tem família, então não sofre, como um soldado que tem a família, blá, blá, blá. E aí embaralha tudo, porque fica parecendo que a discussão se dá vinculada ao Estado e com intenções militares. É um filme que dá um tratamento retardado para a questão. Porque o que está em jogo, como a gente vinha falando, é, na realidade, um processo de eugenia liberal. Esse é o termo. De escolha individual, e não de intervenção do Estado. Individual das pessoas no seu dia a dia, com a sua cidadania, com seus hábitos alimentares, seus amores, seus inventários. Elas vão lá e elas optam por ter filhos em laboratório. Por quê? Porque quem optar por ter filho transando é um idiota, é um ignorante, é um atrasado, é tipo quem não toma vacina. Então, vamos agora à nossa caixa de perguntas e o Tiago Mouras faz uma pergunta que tem a ver com o nosso assunto. As pessoas do futuro irão transar menos? Eu acho que ele está dizendo aqui que se as pessoas vão fazer mais filhos em laboratório para poder garantir uma saúde melhor, uma condição melhor para os seus bebês, será que então elas vão fazer menos sexo? Do ponto de vista que fala o Greeley, e do ponto de vista que se interpretou a pergunta do nosso seguidor, sim, a resposta é sim. As pessoas vão fazer menos sexo. Vão fazer menos sexo. Por quê? Porque o Greeley entende que grande parte das pessoas faz sexo para reproduzir ainda. Está envolvido na atividade sexual o desejo de ter filhos, tanto por parte dos homens como por parte das mulheres. E, inclusive, como todo mundo sabe, em psicologia evolucionista, as mulheres, quando estão ovulando, elas ficam mais afim de transar ainda. Por quê? Porque elas estão ovulando. Para participar do Linhas Cruzadas, é só enviar a sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar se é verdade que os jovens são mais impulsivos. É também verdade que os países com mais jovens tendem mais a ir à guerra?
Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre como serão as pessoas do futuro. Pondé, com as taxas de natalidade em declínio, as taxas de mortalidade em declínio e a expectativa de vida aumentando, espera-se que haja muito mais velhos no mundo. A longevidade vai aumentar. E eu queria então saber como você acha que os velhos são vistos hoje e como você acha que os velhos serão vistos no futuro quando eles forem muitos ou, em alguns países, quando eles forem a maioria da população. Vai mudar a imagem dos idosos? Eu acho que depende de alguns marcadores. Primeiro, depende de se o mercado de trabalho e a cadeia produtiva vai assimilar essas pessoas. Porque no modo de produção capitalista, a dignidade depende diretamente de você fazer parte da cadeia produtiva, certo? Uma outra forma de ter dignidade no modo de produção capitalista é você fazer parte da cadeia de consumo. Então, se grande parte dessa população idosa for um consumidor poderoso, como em alguns casos são quando tem dinheiro, então você poderá também ter o mercado voltado para essa população e, portanto, eles terão lá o seu valor de dignidade nessa sociedade mais do futuro. Agora, se você tiver uma situação em que o mercado de trabalho, a cadeia produtiva, não assimilar essas pessoas, como é o que acontece hoje, principalmente, e tiver uma população, um número de idosos pobres e vulneráveis, provavelmente a sociedade os verá como refúgio. Vamos assistir agora o depoimento da antropóloga Maria Helena Vilas Boas Concone. Ela é do Departamento de Gerontologia da PUC São Paulo e vai nos falar sobre envelhecimento ativo. A interpretação do ativo é muito relativa. Há quem pense que velhice ativa é uma velhice fazendo ginástica, pulando de paraquedas ou fazendo rapel, ou sabendo mais o que, quer dizer, fazendo coisas que nunca fez na vida. Então, é uma bobagem. Vida ativa significa você ter, sobretudo, uma cabeça ativa, você ter uma autonomia. Isto é o mais importante em qualquer momento da vida da gente, mas, sobretudo, quando a gente está mais velho. Você ter uma autonomia de pensamento, uma autonomia sobre a sua própria vida, suas resoluções e assim por diante. Eu acho que ela falou muito bem, né? Assim, ela deixou muito claro que a atividade que se refere ao envelhecimento ativo está na esfera da capacidade de autonomia, na capacidade de você manter o nível de interesse com a sua própria vida, o que demanda uma razoável segurança financeira, que não é construída em 2 anos. Portanto, a consciência da longevidade significa que você deve começar a se preparar para isso. E o foco, ao contrário de que muitas vezes a propaganda faz parecer, que você então é ativo se você se reinventar aos 70 anos, se você pular de paraquedas aos 65 anos, que isso na realidade é a tentativa de você provar que você é fodão, sei lá, que você é super e tal. É muito provável que um cara que faz isso é porque está com a namorada de 22, né? O que ela falou me parece consistente. Me parece não, é o fato. O envelhecimento ativo é um envelhecimento que contempla autonomia decisória, segurança material, atividade cognitiva e interesse afetivo pela vida e as pessoas à sua volta. Pondé, vamos falar agora, voltar àquele nosso demógrafo, o Paul Morland, que falou uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz que países com populações mais jovens, majoritariamente jovens, tendem a ser mais beligerantes. Ele diz que países com populações mais velhas, por exemplo, raramente têm ocorrências de guerras civis. E ele diz também que, por exemplo, o genocídio de Ruanda, que aconteceu lá em 94, dificilmente teria acontecido se a população de Ruanda, naquela época, não tivesse, em média, 18 anos de idade, fosse mais velha. Você concorda com isso, que países com populações mais jovens tendem a ser mais beligerantes?
É muito provável que isso seja um fato, além de ser observável, né? Pelo seguinte, porque uma conclusão interessante dessa ideia é que à medida que as pessoas tiverem menos filhos e a população envelhecer, finalmente teremos a utopia da paz, em maior possibilidade. A paz dos mortos. É a paz de quem não sai por aí se matando, que já está mais doente, que não tem tanto interesse em ficar conquistando coisa nenhuma e que olha para a guerra e diz, ai, que preguiça, certo? Mas voltando ao que você perguntava, olha, quando você tem homens jovens, 18, 19 anos, sem fazer nada, vai rolar coisa ruim. Não quero que digam, então, preconceito contra jovens, meninos, 18, 19 anos. Não precisa dizer isso, porque também se disser, não vou dar a mínima bola. Mas, assim, é fato. Você tem países com uma população de grande número de jovens, principalmente homens, né? Vai dar briga, o cara vai embarcar numa, inclusive porque ele não tem nada para fazer, tem que ocupar os moleques. Tem que fazer os moleques se cansar. Porque se eles ficarem desocupados e não se cansar, eles vão aprontar. A ideia de que uma população mais jovem, principalmente masculina, é claro que mulheres também podem fazer violência, blá, blá, blá. Mas neste caso específico, população de jovens homens tendem a ser mais violentos e fazer mais guerras. Aliás, essa é uma característica que aparece, por exemplo, também ainda no leste europeu e no Oriente Médio. Agora nós vamos ver esse trecho da série da Netflix chamada Grace and Frankie. Ela também fala sobre envelhecimento ativo e nessa cena a Jane Fonda e a Lily Tomlin, elas vão a uma startup procurar novos investidores. Have a seat. Thank you. Oh, God. You guys okay there? Yes, we're I'm gonna fine, say thank no. you. Does this bother you? It helps me think. Então, eu acho que essa série reforça o clichê do que é o envelhecimento ativo, ao contrário do que falava a professora da PUC. Porque, primeiro, essa fala de que, ao contrário do que se pensa, principalmente as mulheres que elas estão falando, 60 e 70, são superativas, com interesse sexual e tal. E essa fala é uma fala extremamente complicada quando você leva em conta o grosso da população. Me parece que essa série ela é o clichê típico do marketing do envelhecimento ativo fake. Certo? Essa ideia de que, sabe, vai lá em casa, vamos tomar um uísque, como se, provavelmente, depois de umas 3 doses de uísque, aquelas 2 senhoras, assim como se fossem também senhores, depois de 2, 3 doses de uísque, já estariam babando, provavelmente, na cama, certo? E é por isso que é uma série que reforça o clichê, aliás, que é típico desse universo americano hoje em dia, que mente o tempo todo. Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, um mundo com mais pessoas velhas vai ser um mundo mais triste? Possivelmente sim, em alguma medida sim, porque a vida você vai acumulando certas frustrações, dificuldades, proximidade da morte, perda de entes queridos que morrem antes de você. E é evidente que é normal que isso acumule tristeza. O que o clichê mente, como a gente via na série, porque é um clichê que na realidade diz que você pode envelhecer parecendo jovem. Aí está a mentira. Então eu acho que em alguma medida sim. O que não significa, evidentemente, que todo mundo vai ser deprimido, né? Hoje já é meio assim. E não só idoso. Thaís, você acha que alguém que tem mais de 45 anos hoje serve para alguma coisa? Você respondeu isso mais cedo já. Você disse que desde que estejam inseridos no mercado ou desde que sejam ricos, ou pelo menos tenham uma situação financeira confortável. Elas servem para muita coisa. Pondé, o que é que você prefere? Um bebê projetado ou um bebê raiz? Olha, eu tive bebês raiz, né? E na minha cabeça, o bebê raiz continua sendo aquele que está vinculado, inclusive, ao ato sexual
que uniu a minha mulher, ou qualquer homem, qualquer mulher, e que a própria possibilidade de engravidá-la faz parte do erotismo do ato. Então eu prefiro bebê raiz. Todo idoso é sábio? Não, né, Panda? É todo Que mundo... pessimista. Todo mundo que conhece um idoso um pouco bobo sabe que isso não é verdade. Ou não tão sábio sabe que isso não é verdade. Mas eu acho que isso é uma coisa muito ruim, inclusive, porque, como a gente estava falando, não só os velhos serão maioria no planeta, como os eleitores também serão maioria no planeta, os eleitores mais velhos. Portanto, se eles fossem mais sábios que os demais, isso seria uma vantagem para todo mundo, né? Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos ouvir o que as pessoas dizem que fariam se elas fossem viver até os 120 anos. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre como serão as pessoas do futuro. Pondé, você já disse aqui, já previu que no futuro todo mundo vai tomar 2 medicamentos, um ansiolítico e outro estimulante. E você, nesse programa, também disse que é favorável à aplicação de técnicas genéticas, técnicas científicas para a concepção de bebês em laboratório, bebês mais saudáveis, mais bonitos, mais inteligentes e tal. No caso das drogas, você não acha que a disseminação das smart drugs, aquelas drogas para turbinar o cérebro, por exemplo, podem criar uma concorrência desleal? Por exemplo, então daí os estudantes ricos vão todos tomar smart drugs e vão se dar melhor nos exames. E os estudantes pobres vão se dar pior nos exames. Isso seria uma concorrência desleal ou isso já existe em alguma medida? Isso é a concorrência pura, como se fala, né? Já existe em grande medida, que hoje é empacotado para presente. E, assim, eu, na verdade, quando digo que sou a favor disso, o que eu quero dizer é o seguinte: isso vai acontecer de qualquer jeito. No processo de organização social do capitalismo, existe uma vocação a uma otimização crescente do desempenho. Há uma demanda de aumentar o desempenho. Essa demanda de aumentar o desempenho faz com que, primeiro, você tenha efeitos colaterais, que é a ansiedade, porque você tem que dar conta de muitas frentes e ninguém consegue, então as pessoas tendem a ficar ansiosas. Então você aumenta a medicação e você desenvolve mais remédios para combater a ansiedade, remédios cada vez melhores, né? E, portanto, é muito difícil imaginar alguém que vai viver sem tomar algum tipo de ansiolítico. E, por outro lado, quer dizer, remédios para aumentar o desempenho, basta pegar o paradigma do Viagra, né, como grande paradigma. Quer dizer, um remédio que foi pensado para homens mais velhos com disfunção erétil é um remédio que hoje é tomado por meninos jovens para garantir um maior desempenho na sua vida sexual. Então, assim, e de novo, o resultado, uma sociedade que avança tecnicamente, e o capitalismo tem isso no seu DNA, como se fala no mundo corporativo, ele obriga as pessoas a desenvolver métodos de ampliação de desempenho. Senão elas não conseguem acompanhar o nível de cobrança. Daí, inclusive, uma série de problemas psicológicos, de depressão e tudo mais. Eu não estou dizendo que isso daí isso vai produzir uma humanidade feliz. Eu não acredito nessa história de felicidade, né, desse nível, mas eu acho que isso é uma demanda do modo de produção capitalista. Linhas Cruzadas foi às ruas e perguntou o que as pessoas fariam se elas soubessem que iriam viver 120 anos. Se eu soubesse que eu iria viver por 120 anos, eu tentaria agarrar todas as oportunidades de viver em cada país do mundo por pelo menos um ano em cada país. Eu já compraria um sítio para mim, né? Ficaria num lugar montando um estúdio melhor e também ajudando meus demais familiares e curtindo o meu restante de vida. Eu daria mais valor para tudo que eu tenho hoje em dia, porque muitas das vezes a gente se esquece de como é bom viver e a gente acaba dando menos importância para a família, para os parentes. Eu aproveitaria toda a minha vida para pregar o Evangelho de Deus,
por toda a terra, viajar para a África sabendo que eu não ia morrer, ia pregar o evangelho do reino até alcançar a meta, que é trazer o Senhor de volta. O que eu faria se eu tivesse vivendo 120 anos, eu compraria uma chácara, viveria bem com meus cachorros, meus porcos, meus animais. Eu iria viajar muito, sei lá, velho, eu rodar o Brasil, rodar o mundo, eu aproveitaria bastante e, claro, com uma saúde boa. Porque chegar aos 120 anos sem saúde, eu acredito que seja melhor morrer antes. Eu acho que eu viveria intensamente, mais que eu já vivo hoje em dia, sabendo que eu não iria morrer por 120 anos, acho que eu aproveitaria ao máximo disso. Olha, se eu ganhasse na Mega Sena, eu aproveitaria a vida, mas se eu soubesse que vou viver até os 120 anos sem dinheiro, eu me mataria antes. Nossa, eu ia tentar levar a vida mais saudável possível, aproveitar muito, viver na praia, viver de férias. Viver de férias. Imaginem se você vivesse de férias, você se entediar, você ou qualquer outra pessoa. Acho que a gente teve algumas falas interessantes. Primeiro, a que lembrou que só valeria a pena se fosse com saúde, né? Porque você viver com 120 anos cheio de tubo, não está valendo, né? Com saúde e algum dinheiro, né? A outra grana, né? Porque viver 120 anos pobre, que ela disse que preferia se matar, eu acho uma resposta de enorme dignidade, porque você viver até os 120 anos sofrendo, sendo pobre, não tendo para onde ir, é de fato um castigo, né? Você viver 120 anos. Agora, primeiro, essa coisa de viajar durante 120 anos é superestimado, né? Você fica viajando e indo para tudo quanto é país do mundo. É interessante porque, na verdade, fora algumas pessoas com um perfil muito específico, é muito provável que a experiência de significado na vida esteja muito mais ligado àquilo que você constrói proximamente com pessoas que você conhece, do que você ficar zanzando pelo mundo todo, né? A personagem Mônica do filme Inteligência Artificial tem uma criança robô de última geração. Ela foi desenvolvida para aprender a amar. Mas quando as coisas dão errado, a Mônica precisa se desfazer da criança para protegê-la. Vamos ver. Grande cena, né? Que triste. Não, é porque Mecha, que ela chama, são as pessoas que eram artificiais. O filme é uma espécie de aquilo que os alemães chamavam no século XIX de romance de formação. Porque o filme vai acompanhar esse menino à medida em que ele vai vivendo sozinho, conhecendo pessoas e vai se humanizando cada vez mais. E vai se humanizando à medida que vai sofrendo. E o que esse filme tem a ver com o nosso tema, as pessoas do futuro? No final do filme, você tem uma situação em que ele está, então, debaixo do mar, né? E ele é encontrado por seres super inteligentes, que na realidade são seres que são nossos descendentes, mas que são completamente diferentes de nós, inclusive fisicamente. São imagens bem interessantes assim. E eles estavam em busca do ancestral deles. E o único que eles encontram é o menino. Então, na história que os nossos descendentes contarão no filme, que não foi feito 2, como tinham pensado em fazer, esse menino, que é um Mecha, que não é um ser humano, por isso ele sobreviveu tanto tempo embaixo d'água, milênios, certo? A ponto de que ele foi encontrado e ele se transformou no elo perdido entre o Homo sapiens que foi extinto, nós, e aquele que foi gerado a partir de nosso desenvolvimento tecnológico e biológico, que é completamente diferente de nós e vivia buscando a sua ancestralidade, querendo entender quem ele era e de onde ele vinha. E eles chegam nesse menino, que já não era nós, certo? Então, quando você pergunta como será o ser humano do futuro, né? Assim, a partir do que a gente pode pensar um pouco hoje, possivelmente um ser humano que pode ter uma interação grande com o material cibernético, com a inteligência artificial. Isso pode significar transformações no plano genético. Estou falando do filme, partindo do filme aqui. Isso significa que você pode ter, assim como nós descendemos da Lucy,
In the Sky Was Diamonds, certo? Nosso ancestral comum, de 2,5 milhões de anos atrás, alguma coisa assim, mas ela não nos entenderia, e nem nós a ela, talvez essas pessoas muito do futuro não conseguissem se comunicar com a gente, nem e nós elas com não vão eles. ter um elo como o Meca. É, como o Meca do filme. Agora, se a gente puxar esse futuro mais para perto, como a gente estava discutindo ao longo do programa, é possível que essas pessoas do futuro sejam mais solitárias, que tenham uma relação com a vida, assim como uma pessoa tem relação com objetos de consumo que escolhe pela internet, seja muito chato, exigente e ansioso com os resultados daquilo que ela quer. Seja uma pessoa que tenha muitas métricas na vida, de tudo o tempo todo, que vai medir no seu Apple Watch ou whatever, alguma coisa semelhante o tempo inteiro, para manter sempre aqueles padrões. É provável que seja uma pessoa que viva mais tempo. É possível que a ideia de pessoas que escolhem suicídio assistido se torne uma ideia tão banal quanto o transplante de coração hoje o é, do ponto de vista ético, estou dizendo, não técnico. Eu acho que é possível que a gente tenha uma humanidade que finalmente repouse na paz e uma humanidade que provavelmente será a época mais entediante que a espécie humana já viveu. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.